Olá a todos, bem-vindos ao Building the Future e ao futuro e à discussão do 4-Day Normal, que é a semana de trabalho de 4 dias. Temos aqui um painel e estamos sob grande pressão, depois desta apresentação que foi feita sobre o interesse deste painel. Vou direto ao tema. A semana de 4 dias de trabalho tem gerado uma grande discussão a nível mundial, sobretudo nesta fase da pandemia. Em Portugal, o assunto entrou na campanha eleitoral com através do PS, que prometeu que, caso seja governo, gostaria de discutir este assunto com os parceiros sociais. O Armindo Monteiro é um empresário, é vice-presidente da CIP, está muito a par do tecido empresarial português. A pergunta clara é, e as empresas portuguesas estão preparadas para fazer este movimento, esta nova reorganização do trabalho, ou estamos um bocadinho longe dessa fase? Pois, efetivamente, isso surge neste contexto, mas de facto é um período que devemos descontar, porque é de facto um período eleitoral. Mas antes de responder à questão da Ana Marcela, é importante referir o seguinte: nós efetivamente não somos a favor das utopias. A história de facto ensina-nos ainda recentemente que os amanhãs que cantam e que trazem prosperidade para todos, de facto não resultam. Mas dito isto, também é verdade que também não podemos ficar parados pelo oposto, pela distopia, que é, bom, já que é assim, então não se vai fazer nada. Se assim não fosse, também não teríamos conseguido, como hoje todos achamos como um progresso civilizacional, que é a semana inglesa primeiro, depois a chamada semana espanhola, ou seja, 5 dias de trabalho e meio na semana inglesa, 5 dias, ou seja, 40 horas por semana na semana que estamos todos habituados. Eu creio, e na CIP temos esta percepção, que devemos contribuir para as evoluções civilizacionais. E hoje, efetivamente, há uma evidência, e isso é óbvio, os trabalhadores não devem apenas vender tempo. Aliás, o objetivo é que haja negócios onde, de facto, o trabalhador não vende tempo, vende serviço. O problema é que, efetivamente, e eu tenho aqui alguns dados que eu gostaria de partilhar daqui a pouco, mas de facto, a nossa situação concreta em Portugal traz algumas dificuldades para que se possa imediatamente adotar esse modelo. Mas temos de ter consciência de uma coisa: o maior luxo dos nossos tempos é o tempo. E essa é uma verdade objetiva, insofismável. Daí que, se o maior luxo é o tempo, se de facto cada vez mais nós queremos tempo, devemos então encontrar formas de organizar o nosso trabalho para que possamos ter tempo. Até porque existe outra referência, que é a saúde dos trabalhadores, a saúde das pessoas. E esta pandemia hoje claramente pôs em evidência que a saúde das pessoas é um ativo que as empresas têm que acautelar. Normalmente as empresas acautelam todo o seu património de equipamentos, mas se também é verdade que os ativos principais de uma empresa são as pessoas, é preciso realmente cuidar da saúde das pessoas. E esse esforço de conciliar vida profissional com vida familiar, com vida pessoal, é absolutamente fundamental. Daí que, responder à sua questão, é óbvio que não é fácil no atual contexto. E, sobretudo, nós temos um problema de produtividade. Já não seria fácil fazer uma redução de horas de trabalho com igual redução salarial. Já não seria fácil. Mas ainda mais difícil, que é o objetivo, é fazer uma redução de horas de trabalho sem equivalente redução de remuneração. Isso o que é que implica? Naturalmente, melhor organização, implica maior produtividade por parte das empresas e isso não é fácil de obter, até porque o nosso nível de sofisticação dos negócios, em algumas áreas, nós não podemos generalizar, mas a CIP tem efetivamente áreas de negócio que vão para além do high-tech. Nós hoje estamos aqui num evento que é um evento high-tech, naturalmente, porventura, a maior parte de quem nos está a ouvir e a ver trabalham nas áreas de IT, e nessas áreas é relativamente simples. Mas nas outras áreas em que é necessário vender minutos de trabalho, pode-se dizer, mas esse modelo não tem futuro numa economia que se pretende de valor acrescentado. Eu também concordo, mas hoje aquilo que temos é isso. As empresas ainda têm, de facto, modelos pouco sofisticados, em alguns casos, e aí não é fácil, pura e simplesmente, passar de 5 dias de trabalho para 4 dias de trabalho, sem que haja, naturalmente, ainda um maior custo desse trabalho prestado. Portanto, eu diria que, ainda que seja difícil, existe efetivamente vida para além do trabalho. Hoje assistimos a uma batalha pelo tempo
E esse desígnio deve-nos fazer transformar. Deve-nos fazer transformar a vida nas empresas, deve-nos fazer transformar o modelo de negócio. Agora, isso não é possível fazer no imediato, não é possível fazer já. Mas, se o objetivo é esse, e acredito, e na CIP acreditamos que é efetivamente algo que deve ser atingido, então devemos começar essa transformação hoje. E naturalmente que isso não é Mas não acha não é que... fácil, porque há um esgotamento dos trabalhadores. E este ponto é muito importante. Se os trabalhadores estão esgotados, não é possível, efetivamente, insistir num modelo que não está a funcionar. Portanto, esse simples facto, essa simples confirmação que a pandemia pôs em evidência, deve-nos obrigar a encontrar outras formas. Mas, por exemplo, não me atrai a ideia de ganhos de produtividade, porque tem sido assim muito sobre essa questão que tem sido vendido junto às empresas a adesão ou a potencial adesão a este novo modelo de trabalho. Os pilotos que já foram feitos, o caso clássico é o da Islândia, realmente revelaram que as pessoas, apesar da redução do seu horário de trabalho, tinham conseguido ganhos de produtividade. Essa ideia funciona na Islândia e não para Portugal? Ou, não há, ou depende do setor? Tem razão em remeter para questões e métricas objetivas. Há um estudo da OCDE que está publicado e que analisou o caso francês. E aquilo que se verificou é que, efetivamente, houve um ganho de produtividade por maior eficiência no trabalho, mas esse ganho de produtividade não compensou a perda das horas trabalhadas. Isso é um dado objetivo. Porquê? Porque o modelo que nós temos não é um modelo que instantaneamente permite ganhar produtividade de forma a anular as horas que não são trabalhadas. E há setores e setores como em tudo. Mas, de facto, isto é uma discussão que, se formos ver objetivamente, é óbvio que há muita eficiência que se pode ter. Mas essa eficiência não vai a ponto, em alguns setores, repito, de compensar aquilo que se perde efetivamente em horas de trabalho. Veja-se em negócios, e agora falando em Portugal, nós temos de facto um problema de escala, nós temos empresas de dimensão muito reduzida, temos modelos de negócio, em alguns casos, pouco sofisticados, onde aquilo que se vende são horas de trabalho. É óbvio que essas horas de trabalho, em que sobretudo é necessário uma presença, cada vez mais vão ser automatizados. É óbvio que, naturalmente, dentro de algum tempo, esse trabalho já não serão feitos por pessoas, serão feitos por máquinas. E aí já não se porá este problema. Mas hoje não é fácil, pura e simplesmente por decreto ou por vontade política, mudar a realidade das coisas. E a realidade é efetivamente esta, que volto a dizer, acho que todos nós devemos fazer um esforço para a mudar, mas não devemos ignorá-la. Porque nessa transformação, para que seja uma mudança estrutural e com sucesso, como todos queremos, porque é fundamental, ela deve ser baseada em realidades muito objetivas que nos permitam, efetivamente, ter um cenário onde seja execuível esta operação. Se não for execuível, todos nós vamos perder, porque o país, efetivamente, tem um problema sério de produtividade. O país tem um problema de crescimento e se nós queremos, de facto, ter todos mais riqueza, nós precisamos encontrar modelos que aumentem essa capacidade de a produzir e não apenas que ainda sirvam como uma dificuldade. Mas isto tem que ser conciliado com a outra dimensão, que é efetivamente a pandemia veio revelar que há formas de organizar o trabalho que não tem que ser da forma como nós habitualmente fazíamos. Nós não podemos estar a falar em metaverso, não podemos estar a falar em tecnologias como hoje já aqui falamos e ter modelos de organização ainda próprios da era industrial ou da era em que sobretudo se vendia a presença do trabalhador nas fábricas. Não é assim que funciona. Todos nós devemos estar imbuídos deste espírito de evolução civilizacional, mas deve ser feito de uma forma que seja possível, sustentada e realizável. Marta, eu deu aqui a deixa exata, porque a Mercer tem feito alguns estudos exatamente sobre esta questão de como é que as empresas têm vindo a organizar neste contexto de crise sanitária, que nos obrigou todos a nos reinventarmos constantemente, mas vocês fizeram um estudo e analisaram como é que as empresas portuguesas estavam a fazer isso. Sim. Imagino que a semana de trabalho de 4 dias ainda não esteja no topo da prioridade, mas o que é que as empresas neste momento estão a fazer e o que é que os colaboradores precisam que as empresas façam? Sim, é verdade. Nós temos feito alguns estudos que nos têm permitido avaliar aqui algumas tendências, quer a nível nacional, quer a nível internacional,
sobre o tema de trabalho flexível como um todo e enquadrando aqui a semana de 4 dias de trabalho dentro deste tema. De facto, respondendo aqui até à primeira questão que colocou Armindo, eu diria que talvez as empresas em Portugal ainda não estejam totalmente preparadas para o tema da semana de 4 dias, mas elas demonstram estar preparadas para o tema da flexibilidade. E uma das grandes conclusões que nós retiramos deste estudo que fizemos e que envolve cerca de 100 empresas em Portugal, é que cerca de 75% das empresas estão dispostas a adotar um modelo híbrido. Portanto, claro que a preocupação tem sempre, ou está sobretudo relacionada com a natureza das funções que fazem parte das organizações. Há organizações que estão naturalmente mais predispostas para este tipo de modelo, mas a verdade é que quando nós fizemos esta questão, 75% das empresas disse que sim, que estava orientada para o desenvolvimento de modelos de trabalho flexíveis e híbridos. Dentro daquilo que são as práticas e depois segmentando um bocadinho sobre várias tipologias, aquilo que acaba por ser talvez mais comum é os horários flexíveis, ou seja, a questão de nos desprendermos um bocadinho dos horários de entrada, dos horários de saída e de podermos ter aqui maior flexibilidade no ajustamento àquilo que são as necessidades pessoais. E isto foi, se não determinado ou determinado pela pandemia, foi fortemente alavancado pela pandemia. Quando nós perguntamos às empresas sobre o tema da semana de 4 dias de trabalho, na verdade, em Portugal, só cerca de 10 a 12% das empresas admitem que isso faz parte, no curto prazo, digamos assim, dos seus planos de implementar. Portanto, de facto, flexibilidade parece ser uma tendência mais transversal, mas a semana 4 dias acaba por ser algo que algumas empresas estão disponíveis para testar e implementar, mas não é para já transversal às empresas do nosso país esse desejo ou essa vontade de seguir este caminho. A nível internacional, portanto, porque nós também fazemos este tipo de estudos com uma dinâmica mais global, portanto, existem sim alguns mercados que já estão muito mais orientados para este tipo de sistema de semana de 4 dias, como os mercados asiáticos, por exemplo, no Japão, que sabemos que está fortemente, já é uma tendência, não é? Já com muitos pilotos conhecidos. Aqui na Europa, o país que identificamos como tendo maior predisposição para o país, neste caso o Reino Unido, é o mercado que apresenta aqui uma maior predisposição neste estudo que fizemos para testar estes modelos. No caso, o nosso timeline era 2022, né, no estudo que fizemos, portanto, há um leque significativo de empresas, cerca de 30%, que demonstrou estar disponível para testar este modelo agora num futuro de mais curto prazo, 2022. Aliás, no Reino Unido já começaram efetivamente com pilotos. Alguma testagem, sim, alguns pilotos. Foi há poucas semanas que se soube que iam avançar, cerca de 30 empresas, julgo, se a memória não me falha, além da Escócia e tudo mais. Mas em Portugal, pelos vistos, o número não é assim tão entusiasta. Se não me falha o número, 12% das empresas 10 a 12, sim. mostram interesse em eventualmente... Destas 100, como nós fizemos o estudo, sim. O que me parece que há aqui digamos, um desajuste entre a expectativa do colaborador, possivelmente que se perguntarmos a alguém que a gente conheça se gostaria de uma semana de 4 dias de trabalho, acho que a resposta imediata será sim. A Mariana Araújo Barbosa e a Coverflex também têm trabalhado um bocadinho sobre este assunto. Mariana, julgo que estás-nos a acompanhar, não pode estar presente connosco. Bem-vinda agora ao debate. Vocês, das análises que têm sido feitas, qual é o sentir que vocês, passa a repetição, sentem da parte dos colaboradores? O que é que eles querem e também, já agora, o que é que estão dispostos, eventualmente, a dar em troca para ter esse benefício em termos de trabalho? Sim, então gostava de partilhar convosco algumas das conclusões que obtivemos no estudo que fizemos. A primeira vez que fizemos o estudo do Estado da Compensação, um estudo sobre o futuro do trabalho e o trabalho do futuro, foi apresentado em novembro por nós. Foi a primeira vez que fizemos um estudo e que se fez um estudo deste tipo em Portugal. Isto teve como objetivos medir questões ligadas à flexibilidade, à questão dos benefícios flexíveis, a flexibilidade do horário e do espaço de trabalho e também diversidade e inclusão, questões de diversidade e inclusão. E o que nós percebemos no estudo, ao avaliar esta vertente da semana de 4 dias de trabalho, foi que 6 em cada 10 inquiridos gostavam de experimentar trabalhar menos dias por semana. E neste caso nós estamos a falar tanto de pessoas gestores de empresas, como de trabalhadores
de outras áreas que não estão na área da decisora, não é? De decisão. O que percebemos também foi que 30% destes inquiridos gostava de experimentar um horário de trabalho mais reduzido de 32 horas, mesmo que isso significasse um corte nos seus salários. Portanto, é interessante perceber aqui que o que as pessoas procuram, e outra das conclusões foi que o work-life balance, a questão do balanço entre a vida profissional e a vida pessoal, é o fator mais valorizado pelas mais de 800 pessoas que participaram no estudo. Apenas 11% dos inquiridos diz que a solução clássica das 40 horas de trabalho semanais, divididas em 5 dias de semana, é a prática mais comum e a versão que prefere, neste caso. Eu acho que este tema da 4-Day Work Week é, obviamente, como os outros intervenientes do painel mencionaram, uma questão que está ainda em estudo em algumas empresas e que é descartada à partida por outras empresas, não é? Na Coverflex nós ainda não testámos esta solução. Na verdade, a Coverflex é uma empresa que, no âmbito da flexibilidade, trabalhamos todos em remote work, todos somos remotos. Na verdade, nós não temos uma sede da empresa física, um escritório comum onde nos encontramos todos os dias. E, portanto, essa é uma lógica que nós tentámos implementar e implementamos desde o dia 1. Mas o que nós sabemos e o que temos percebido também em debates que temos promovido na Coverflex e através do nosso estudo, o Estado da Compensação, é que esta é uma lógica que é procurada pelas pessoas e é motivo de curiosidade, eu diria, e de âmbito de experimentação. Por isso mesmo, porque as pessoas procuram cada vez mais flexibilidade e procuram cada vez mais este work-life balance de que falávamos, Ana. Antes de passar para a próxima pergunta, queria recordar, aliás, queria avançar, que na verdade eu esqueci-me de referir isso quando começamos o nosso painel, que nós temos uma pula de correr, exatamente para perceber um bocadinho quem está a assistir este debate, o que é que estaria disposto a fazer para obter este benefício. Já percebemos que no estudo da Coverflex uma percentagem até bastante significativa estaria disposta a prescindir de parte do seu salário para poder usufruir deste benefício. De qualquer maneira, revela aí um grande interesse da parte dos colaboradores e já percebemos 12% das empresas em Portugal dispostas a analisar este tema, sem uma data digamos, para avançar para este piloto. A minha questão, e se calhar vindo do mundo empresarial, isto não vai criar este desajuste entre aquilo que as empresas querem e aquilo que os colaboradores querem, num momento em que se fala de falta de pessoas, de talento disponível. Isto não vai criar realmente aqui uma fricção grande entre as empresas e os colaboradores? Claramente, Ana. Aquilo que é atualmente, aquilo que se chama o regresso à normalidade, algumas empresas devem ter a consciência que essa normalidade mudou. Hoje, efetivamente, a flexibilidade é um requisito exigido pelos colaboradores. Hoje não se pode querer continuar no modelo que efetivamente mudou. Essa é uma evidência. Nós, quando de facto experimentamos, ou por opção ou por necessidade, como foi agora o caso, fruto da pandemia, experimentámos e verificámos que afinal esse modelo, sobretudo em setores que têm uma capacidade de se adaptar muito rapidamente, funciona. E as pessoas que conseguiram nesse período otimizar melhor a relação profissional, familiar e pessoal, não querem de facto regressar. Por isso a normalidade, o regresso à normalidade será a esta nova normalidade. E isso vai naturalmente provocar que na atração e retenção de talento as pessoas vão naturalmente procurar empresas que permitam essa flexibilidade. E portanto as empresas vão ser obrigadas a adaptar-se. Se não o conseguirem fazer, vão naturalmente perder competitividade, a começar desde logo pela atração e retenção de talento. Por isso é uma exigência que as empresas vão ter que assumir, vão ter que se adaptar, vão ter que efetivamente fazer aquilo que fizeram ao longo dos tempos. Nós já trabalhamos mais horas com menos produtividade. Neste momento, as tecnologias permitem efetivamente que ganhemos produtividade. Agora, nem tudo é fácil. O trabalho assíncrono é uma questão muito objetiva. Há tarefas que permitem o trabalho assíncrono, há outras que não o permitem. E isso não é algo intransponível, mas como dizia há bocado, ou tentava dizer, é uma necessidade, é uma inevitabilidade. Não há como fugir a esta realidade, porque também é verdade que hoje a saúde mental, o cansaço das pessoas é uma barreira a essa tal produtividade. Por isso não se pode dizer que
utilizar uma expressão bem portuguesa, que é trabalhar no duro, esticar a corda, permita-se a expressão menos coloquial. Há uma dada altura que isso falha e, portanto, também já não há produtividade nenhuma aí. Então é melhor preservarmos, efetivamente, os recursos, protegermos os recursos, permitirmos que tenham uma vida equilibrada para que, efetivamente, a empresa seja sustentável no longo prazo. Marta, dos estudos que vocês têm feito, sente-se esta consciencialização das empresas, desta realidade? E segundo, achas que também é um pouco, estão à espera do parceiro do lado, ou seja, deixa cá ver o que é que o meu concorrente vai fazer para poderem avançar. Caso o concorrente avance, eles estão dispostos a acelerar esse passo em direção a um modelo ainda mais flexível do que aquele que têm atualmente? Ou Sem ainda dúvida que as empresas estão preocupadas e orientadas cada vez mais para estes temas. Um ponto que mencionaram há pouco foi que o tempo é, hoje em dia, um bem precioso, não é? E as pessoas, os colaboradores, estão cada vez mais orientados para isso e, portanto, cada vez mais procuram soluções e formatos que lhes permitam ter essa capacidade de poder controlar tempo, de poder ter benefícios que representem tempo e, portanto, e que fomentem o work-life balance. Nós sabemos que naquilo que é a proposta de valor de uma organização e naquilo que alimenta a rotatividade, não é, que é um tema no topo da agenda das empresas hoje, nós sabemos que o principal driver continua a ser compensação. Mas também sabemos que o work-life balance está no top 3, com cerca de 35% de feedback nesse sentido dos colaboradores, que é um dos motivadores da saída do colaborador de uma organização. Portanto, numa altura em que se fala tanto de atração, de retenção de talento, pensar em soluções de flexibilidade, do work-life balance, é essencial para as empresas para poderem ter uma proposta diferenciadora para as suas pessoas. Portanto, claro, têm que se manter competitivas naquelas componentes mais transacionais, quando falamos de salários, quando falamos de benefícios mais comuns, digamos assim, mas para ter uma abordagem que seja diferenciadora, as empresas têm que conseguir aqui posicionar-se a um outro nível, com soluções que tragam mais poder de escolha aos colaboradores, como, por exemplo, as soluções de benefícios flexíveis, são um exemplo, mas também que, dentro desse portfólio de escolhas, possamos ter soluções de tempo. E quando eu digo soluções de tempo, é, por exemplo, poder ter dias adicionais de férias como um benefício que as pessoas podem escolher. Ou poder ter um horário que é assíncrono, como há pouco dizia, não é? Que não tem restrições. Portanto, há aqui, hoje em dia, uma grande preocupação das empresas, que eu acho que se nota talvez mais em alguns setores do que noutros, imagino que as é normal. tecnologias seja aquele que esteja a ser mais pressionado. Para mais, neste momento já se pode recrutar em qualquer parte do mundo. Sim, e porque o próprio mercado tem colocado muita pressão sobre o tema sobre o setor das tecnologias, não é? Nós não podemos também esquecer que esta pandemia veio colocar um foco em todas estas áreas muito forte. Nós temos sido, em Portugal, um polo de atração para muitas empresas nestas áreas e, portanto, há de facto uma competição muito forte por talento. E há expectativas do lado dos colaboradores e há empresas que se querem posicionar e que querem ser diferenciadoras e atrair um melhor talento e, portanto, estão cada vez mais a adotar estes caminhos que são o seu fator diferenciador na sua capacidade de atrair este talento. Nós estamos prestes na reta final do nosso painel. Ainda queria dar aqui os resultados da nossa pool, que está a decorrer. Uma última pergunta e que tem a ver com a questão legislativa. A Marta elencou várias possibilidades que as empresas podem trabalhar o modelo de organização e de benefícios aos seus colaboradores. A atual lei que temos, a nível lei laboral, permite adotar sem grande fricção uma semana de 4 dias de trabalho ou vai exigir mexidas no diploma? As empresas não podem, de facto, justificar pela legislação um impedimento para fazer essa transformação. Desde 2009, com a alteração do Código Laboral, que o período normal de trabalho são o máximo de 40 horas por semana, o máximo. Portanto, não estabelece um mínimo, estabelece um máximo. E também diz que essas 40 horas podem ser distribuídas em 4 dias. Mesmo mantendo as 40 horas, era possível ter apenas 4 dias. Claro que os dias de trabalho tinham que ter 10 horas. Mas, querendo fazer uma redução, naturalmente que é possível, fazer uma redução sem nenhuma alteração legislativa. Eu creio, Ana, que de facto a dificuldade hoje em Portugal não é a questão laboral. A dificuldade hoje são 4 exigências. É a exigência de ser mais eficiente por parte da gestão, é ser mais eficiente
em termos de desempenho por parte do trabalhador, ser mais focado, ter mais disciplina, mais rigor e, de facto, aceitar aquela premissa. Hoje os trabalhadores não vendem tempo, vendem serviço. Portanto, é preciso encontrar formas de controlo desse trabalho para que, efetivamente, a prestação seja avaliada. Portanto, a legislação não é uma dificuldade, não podemos, de facto, justificar por essa via. Ok, já um bom remate para a nossa conversa. Agora só me falta aqui revelar, e devia ter trazido os óculos, está mais que provado. Portanto, nós tínhamos uma pool a decorrer sobre o que é que os trabalhadores estariam dispostos a fazer para que fosse adotada na sua empresa uma semana de 4 dias. Claramente, com 70% gostariam de aderir, mas sem corte de salário. É de longe a resposta mais votada. 15% admite essa possibilidade com um corte de salário equivalente, ou seja, proporcional à redução do horário de trabalho. 13% admite que possa não haver atualizações salariais durante os próximos 2 anos e 3%, que é realmente uma clara minoria, não está disposto sequer a adotar uma semana de 4 dias de trabalho. Penso que vão muito ao encontro do que o estudo da Coverflex também detectou, os próprios estudos, e a vontade clara que também a Mercer revelou nos estudos, que estão dispostos também a adotar isto. Vamos cá ver o que é que as empresas dizem. Não sei se o Armindo quer acrescentar mais alguma coisa. Só acrescentar uma informação que nós fizemos também um estudo na CIP e perguntámos quais seriam as razões para adotar os 4 dias de trabalho, ou seja, o que fazer com o trabalho sobrante. E a quarta razão é preocupante, e já vou identificá-la, mas as outras 3 seria para investir na formação, passar mais tempo com a família e lazer e ócio. Estas 3, naturalmente todos nós percebemos. A quarta é preocupante e já nos dá um bocadinho a perspectiva de como às vezes as coisas são difíceis. A quarta razão é arranjar um segundo emprego. E, portanto, isto revela muito que muitas vezes as pessoas têm receio de adotar esse modelo com risco, com receio que isso traduza uma menor remuneração. E os níveis salariais, mais uma vez é preciso assumir isso, não é para eu estar a defender aqui uma posição de uma associação patronal que não devo reconhecer isso. Os níveis de remuneração ainda são baixos em Portugal e por isso não nos permitem efetivamente algumas conquistas que outros países já podem fazer. Mas também é verdade que a produtividade é baixa, por isso temos níveis de negócio ainda pouco sofisticados, naturalmente que não se pode generalizar. Felizmente temos empresas, e na área do high-tech temos empresas que já estão ao nível das melhores do mundo, nem sequer é da Europa, e que naturalmente já permitem de facto esse avanço civilizacional, como chamo, e seguramente essas vão puxar pelas outras. Vou fazer uma pequena provocação. O Armindo é presidente do Conselho de Administração de uma tecnológica, a Compta, um setor que, à partida, não teria os problemas, por exemplo, de uma indústria têxtil ou de um retalho, que tem, digamos, outro tipo de trabalhadores. Como empresário, e olhando para a sua empresa, como é que vê essa possibilidade de adoção? Faz sentido para si? As empresas de tecnologia é mais fácil de adotar. Se eu tivesse um supermercado, se eu tivesse uma barbearia, se eu tivesse uma oficina mecânica, seria seguramente mais difícil. E nós, de facto, na CIP, é a convergência de todo o setor nacional. Por isso, quando tomamos uma medida, não podemos olhar apenas para um setor. Precisamos de ver qual é o impacto que isso vai provocar em outros que não têm a facilidade de se adaptar. Nós temos indústria em Portugal que ainda vende minutos de produção. Significa que se trabalhar menos minutos, vai ter menos minutos para vender. Agora, em termos civilizacionais, é óbvio, todos nós devemos aspirar por fazer aqui um benchmarking e, se de facto a melhor prática é arranjar mais tempo para as pessoas, mais tempo livre, é naturalmente nesse caminho que nós temos que ir. Bem, então, esperemos que no próximo ano estejamos aqui a discutir os primeiros pilotos da semana de 4 dias de trabalho. Eu queria só agradecer à Marta, ao Armindo e à Mariana, que se junta de forma remota a todos nós, pela vossa participação e agradecer estarem do outro lado. Espero que continuem. A seguir vai haver um painel muito interessante que será apresentado pela apresentadora de serviço, não eu. Obrigada pela vossa presença e até uma próxima oportunidade. Obrigada.